As fases do luto. Quem aí passou, está passando pelo que eu passei, que foi perder um namorado para a depressão que tirou a vida? Amanhã vai fazer 34 anos que isso aconteceu. Eu era bem mais novinha e ele também, ele ia fazer 28 anos, uma semana antes. A depressão tirou ele do nosso convívio, tirou ele da gente. Alguém aí conhece esse problema, já viveu essa experiência, está vivendo, ainda está entre as fases do luto. O luto tem algumas fases, não sei se vocês sabem, mas a gente passa pela fase da negação, a gente passa pela fase da raiva, a gente passa pela fase da depressão, a gente passa pela fase, no final, de superação, de compreensão, de entendimento. Essas fases, elas não quer dizer que você vai passar por ela ali, 1, 2, 3, certinho, não é por aí. Cada um vive o luto de sua maneira, cada um deve viver o luto da sua maneira. Não existe uma regra, não existe um prazo. Eu vou ficar uma semana com raiva, outra semana eu vou ficar deprimida, outra semana eu vou negar. Não é assim. A gente vai vivendo, passando por esse momento e cada um reage de uma forma diferente. Eu vou falar pra vocês como foi comigo. E aí vocês me falam como foi com vocês, quem já passou por isso, obviamente. Sejam todos bem-vindos, sempre fico muito feliz, adoro fazer isso aqui, adoro ajudar as pessoas, adoro falar sobre a depressão, sobre as consequências da depressão e a pior delas, a mais grave e trágica consequência é quando a pessoa acaba por tirar sua vida, não porque ela queira, não existe isso. Quando a pessoa tem essa atitude, ela tem essa atitude porque ela está seriamente doente, comprometido, o cérebro dela está totalmente comprometido com a depressão. E você não tem um raciocínio lógico que faça você entender exatamente o que você está passando e não tem um controle para dizer, não, eu vou superar isso aqui, isso é uma fase, vai passar, porque a gente sabe que tudo passa, né? Tudo é passageiro. Vamos brincar, vamos descontrair. Tudo é passageiro, menos o motorista e o cobrador. O resto, tudo é passageiro. Tudo é passageiro, gente. Tudo na vida é passageiro. Alegria é passageira, tristeza é passageira. As doenças, via de regra, né? Obviamente, temos doenças que não tem cura, que não tem tratamento. Não é o caso da depressão. A depressão pode ter cura, sim. A depressão tem tratamento. E você que tem depressão, ou que tem um ente querido que tenha, você tem que buscar essa alternativa. A opção de tirar a vida não deve existir, não deve passar por ninguém. Mas quando você chega a esse ponto, é porque você está seriamente doente, como o Dudu, um grande amor que eu tive na vida, acabou passando por essa fase. Mas há 34 anos, quando isso aconteceu, amanhã fará 34 anos, ele não tinha consciência do problema. Ninguém falava na época, não existiam redes sociais. A gente não sabia, eu não consegui identificar e saber absolutamente nada de todos os comportamentos que ele tinha ligados à depressão, à tristeza, à mudança de humor, aquele sentimento de não pertencimento, nada tá bom, a vida não tá boa, eu não sou bom nisso, eu não sou bom naquilo. É uma sensação de que como você não pertencesse ao mundo, a essa vida. Mas isso é momentâneo, isso faz parte da doença, isso faz parte da depressão. O cérebro da pessoa fica comprometido porque os hormônios, entre aspas, os neurotransmissores, não estão levando para o cérebro tudo que deveria levar, que é o que faz a gente ser feliz, é o que faz a gente ter alegria, é o que faz a gente ser grato por tudo que a gente tem na vida, é o que faz a gente levantar todos os dias e ser feliz por ir trabalhar, com o que quer que seja, você tem um trabalho, você tem uma família. As pessoas com depressão perdem momentaneamente, mas perdem essa capacidade, esse raciocínio lógico e muitas das vezes, sem a compreensão da família, ela acaba por tirar sua vida desnecessariamente. Desnecessariamente. Ninguém quer fazer isso. A pessoa não tem a opção, ela não faz isso porque ela quis fazer. Então, quando você viver essa experiência, se você está vivendo essa experiência, esse momento de raiva que a gente tem na vida, entre as fases do luto, não é para você ter raiva da pessoa, porque ela chegou a esse extremo, porque a pessoa é uma vítima da doença. Eu tive muita raiva de Dudu, porque eu não conhecia a doença, mas eu não tive raiva dele no sentido dele ter feito isso. Eu tive raiva da situação, eu tive raiva por pensar que ele tinha desperdiçado a vida dele. Porque eu acho que quando você chega a esse ponto, quando você tira a vida, você está desperdiçando a sua vida.
Você tem que ter paciência. Sua família, seus amigos, vocês têm que ter paciência com a pessoa e levar ela para um tratamento, porque isso passa. Tudo passa na vida. Voltando à minha brincadeira, só não é passageiro o motorista e o cobrador. O resto tudo é passageiro. Então, eu tive muita raiva de Dudu? Tive. Por quê? Porque ele desperdiçou a vida. Eu tinha pena daquela situação. Porque a gente era uma família, a gente ia casar, a gente ia ter filhos. E aquilo me entristeceu demasiadamente. Mas raiva dele, por ele ter feito isso, achar que ele foi egoísta. Eu ouço pessoas dizerem pra mim, fulano foi egoísta, fulana foi egoísta. Gente, não existe isso. Ninguém tira a vida nem por coragem, nem por heroísmo, nem por covardia e nem porque quer. Pelo amor de Deus. Tá? Nem egoísmo. Ninguém é egoísta. A pessoa está doente, ela não tem capacidade de compreender a profundidade do ato que ela está prestes a cometer, que ela cometeu. Portanto, esqueça essa coisa de ter raiva da pessoa. Tenha pena. Ela perdeu a vida dela, ela desperdiçou a vida dela. Porque, gente, olha, desde que a gente é criança, é ou não é? É ou não é? Fala aqui pra mim. Desde que a gente é criança, a única coisa que a gente tem certeza na vida... Hoje eu até ouvi uma outra coisa, achei engraçado. Mas a única coisa que a gente tem certeza na vida é de que a gente vai partir um dia. Todos nós vamos. Eu vou sob protesto. Eu sempre falo isso. Meu pai falava isso também. Eu vou sob protesto. Porque não tem jeito. Por mim, não existia esse negócio. A gente ficava aqui a vida inteira. Mas como brinca minha mãe, eu não sou semente e não vou ficar aqui brotando a vida inteira. Mas eu tive raiva dele nesse sentido, de pena, de desperdício. A pessoa está desperdiçando a vida. Porque ela não tem capacidade de compreender o grau do problema que ela tem, da doença que ela tem, que é passageira, que tem tratamento e que pode ter cura. Uma outra fase do luto que eu vivi é a fase da negação. Você não cai na real. Eu acho que eu levei muito tempo, assim, 1 mês, sei lá, 2 meses, sim. Toda vez que eu acordava, eu tinha a sensação de que eu tinha sonhado, que aquilo não estava existindo de verdade, que Dudu não tinha partido, e eu estava sonhando. Eu acordei uns 2 meses, eu acho, com essa sensação aí. E eu fazia uma coisa engraçada, o cemitério que ele foi, né, que ele ficou, era muito próximo à minha casa. Se não fosse próximo, eu ia do mesmo jeito. E todos os dias eu fugia de casa, sem ninguém me ver. Eu fugia e ia pra lá. É um cemitério gramado, só grama. Não é como aqueles cemitérios antigos que tem né, quase uma casa, quase um castelo, alguns cemitérios, né, são quase um museu. Era só grama, um jardim, uma coisa linda. E eu gostava de um lugar que me dava paz, por incrível que pareça. E eu fugia de casa. Normalmente à tarde, né? Minha mãe, meu pai, tava todo mundo ocupado ali trabalhando, e eu sentava lá e ficava conversando com ele, como se ele estivesse ali conversando comigo, sentado. E eu fiz isso aí, sei lá, gente, eu não me lembro, 1 mês, 2 meses, até o dia que, quando eu olho pro lado, umas baratas andando assim na grama, cara, eu saí correndo. Gente, eu tenho que rir. Eu saí correndo, nunca mais eu voltei, porque eu tenho pavor de barata, né? Se você é mulher, me responda aí, você tem medo de barata? Eu não tenho mais medo de barata no chão. Se ela estiver no chão, eu piso nela. Agora, se estiver voando, gente, eu enxergo um tiranossauro rex vindo em minha direção. E aí eu nunca mais voltei. Por que eu tô falando isso? Pra descontrair você, porque o assunto é tenso, mas porque isso me fez, de uma certa forma, quando eu deixei de ir todos os dias conversar com ele no cemitério, como se ele estivesse vivo, isso me fez ir acordando para a realidade. Essa fase da negação foi passando e eu fui caindo na real, porque as baratas eram de verdade, porque aquela situação era de verdade. Porque eu comecei a entender que ele não estava mais aqui. Mas eu estava e eu tinha que continuar. E aí foi que eu passei para a fase da depressão. Quando eu caí na real, que realmente tinha acontecido, que eu tinha perdido ele, eu não tinha mais ele, que era um grande amor. Aí eu comecei a ficar deprimida, e eu caí numa depressão profunda, por vários motivos, pela tristeza, pela solidão, pela saudade, pela decepção com a vida, que eu fiquei decepcionada com a vida, como que um cara tão divertido, bonito, inteligente, espirituoso, putz, ele era um cara sensacional, 27 anos, como que isso podia acontecer com uma pessoa, né? Eu não pensava assim, porque aconteceu comigo, porque ele fez comigo, eu nunca pensei nisso, ele não fez nada comigo, ao contrário. Eu acho que a opção dele de estar comigo no seu último momento, ou de ter escolhido estar comigo nesse último momento, pra mim, juro a vocês, pra mim é quase como uma honra. É como se ele dissesse que ele queria finalizar a vida dele com a minha presença, comigo perto dele. E por que isso? Porque ele sabia que eu era uma pessoa guerreira, que eu era uma pessoa forte. E ele me segurou em casa 4 horas, ele não me deixou sair de casa pra buscar um prato de comida pra gente almoçar. Ele me segurou em casa de 1 da tarde às 4 da tarde. O que era isso? Era um grito de socorro. É como se ele estivesse dizendo, Maria, me chamava de Maria, mas eu sou Kátia, me chamo Kátia Falcão.
É como se ele tivesse dito, Maria, não me deixe sozinho, eu não quero ficar sozinho, eu não posso ficar sozinho. Ele tinha essa compreensão que nada mais é do que o instinto de sobrevivência, que todos nós temos, instinto de sobrevivência. Você sabe que você está em perigo e seu cérebro, seu corpo, suas células trabalham para te ajudar, para lhe colocar numa posição em que você fique fora de perigo. É isso que acontece no final, é isso que acontece com a depressão, é isso que acontece quando a pessoa, teoricamente, decide tirar a vida. Teoricamente, porque ninguém quer isso. Isso é teórico, isso faz parte da doença, como eu disse, você perde a compreensão da realidade, você perde a compreensão de que você é capaz, sim, de superar aquilo ali. E se tratar, e se cuidar, e voltar a ter uma vida plena e normal. E nós vamos falar isso muito daqui pra frente e adiante. Mas hoje vamos conversar sobre essas fases do luto. Eu neguei, eu fiquei com raiva da situação, não dele. Eu fiquei com depressão. Eu comecei a barganhar minha própria vida, a negociar comigo mesma algumas coisas. Eu ficava, será que a vida é boa mesmo? Será que não é? Será que vale mesmo? Será que não vale? O que é que eu faço? Eu volto para a faculdade. Eu já era formada em Direito, mas eu fazia administração e eu já trabalhava. E eu ficava pensando, volto para o trabalho, não volto. Eu gosto, sabe? Era um negócio assim, existe uma divergência dentro de mim inexplicável. Eu vou tentar traduzir um pouco do que eu sentia, mas eu ficava barganhando comigo mesma, se eu queria continuar ali daquele jeito, se eu ia ficar chorando o resto do ano da vida, se eu voltar ao trabalho, se eu voltar para a faculdade. Então, é normal, tudo isso é normal, todas essas fases são normais. Você deve viver essas fases. Eu digo que a gente deve gastar o luto da gente. Gaste tudo o que você tem. Todo sentimento de tristeza que você sente nesse momento, porque a tristeza é devastadora, a tristeza é profunda. Meu coração estava dilacerado. Então, eu não precisava, nem você precisa, fingir pra ninguém que você não tá sentindo nada. Isso é hipocrisia dos outros acharem que você, levanta daí, vai trabalhar, vai pra faculdade, vai viver sua vida, vai isso, vai aquilo. Você não tem que ir pra lugar nenhum, você tem que fazer o que você quer. Eu vivi meu luto, eu gastei meu luto por meses. Eu só saía pra fazer essa visita a ele, que eu ficava conversando com ele, que foi a fase da negação. Depois eu saí correndo das baratas, depois eu comecei a ter raiva até das baratas, porque me impediam de ir lá conversar com ele. Eu passei a ter mais raiva ainda de barata. Depois eu caí em depressão. Depois eu comecei a barganhar sobre o que eu queria da vida, o que eu fazia, não sabia o que eu fazia, eu estava completamente perdida. Tudo isso é um processo normal, tudo isso está dentro do processo de luto. Você deve viver tudo isso, você deve ter calma, paciência com você mesma, com você mesmo, vocês que estão aqui ouvindo. Então, é absolutamente normal, não tem nada de estranho nisso. Chore, curta. Eu vou lhe dizer mais, sabe o que eu fazia? Eu trancava a porta do meu quarto. Porque até meu pai, eu era apaixonada por meu pai, mas ele entrava no meu quarto, ele ficava triste, por óbvio, de me ver naquela situação. Ele fez um poema lindo para Dudu, ele fez um poema lindo para mim, que vai estar no meu segundo livro. Eu já escrevi um livro falando sobre essa história. Esses poemas vão estar no meu segundo livro, que é meu livro solo, que é uma biografia, que eu vou contar toda a história de como eu conheci Dudu, como nós vivemos intensamente aquele ano. E eu passei a não compreender direito as coisas. Absolutamente normal. E meu pai entrava no meu quarto e, Kátia, você precisa voltar para a faculdade, você precisa voltar para o trabalho, você precisa sair com seus amigos, suas amigas, você precisa... Cara, eu dizia, pai, veja só, se você não quer me ver nessa tristeza, não entre no meu quarto. É simples assim, não precisa entrar no meu quarto, você não precisa me ver triste. Mas eu vou ficar aqui dentro até a hora que eu achar que eu posso, que eu tenho, que eu devo ficar aqui. E foi o que eu fiz. Aí eu botava ele delicadamente para fora, fechava a porta, trancava a porta do meu quarto. Pronto, acabou. Não precisava ninguém entrar e me ver triste, deixava eu triste. Minha mãe entrava todo fim de tarde, ou era minha mãe, ou era uma grande amiga minha, que hoje é minha comadre. Eu tenho uma filha fazendo 25 anos hoje. E essa amiga, ela não me dizia nada. Minha mãe também é muito calada. Não me dizia nada. Ela só entrava para me fazer companhia. Eu passei a ter medo de dormir sozinha. Isso faz parte da depressão que eu comecei a sentir naquela época. E com o tempo eu percebi que eu precisava me cuidar, que eu precisava me tratar. Mas eu percebi sozinha. O tempo foi passando, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, e eu comecei a realizar que eu tinha que fazer alguma coisa. Eu comecei a realizar que eu merecia, como todos vocês merecem, como todo mundo merece, voltar a ser feliz, voltar a amar, voltar a ser amada, reconstituir sua vida, reconstruir sua vida, reconquistar a sua vida, reconquistar a sua vida. Eu vou mostrar como você pode reconquistar a sua vida. Porque você pode fazer isso e você deve fazer isso. Mas você deve fazer isso no seu momento, no momento oportuno. Quando você entender, como eu que passei a entender alguns meses depois, de que eu tinha que voltar.
porque eu tinha que voltar para os meus compromissos, para minha família, para meus amigos. E eu fui fazendo isso realmente. Eu fui aos poucos, eu fui voltando à vida. E aí entra a fase da aceitação. Nós começamos a aceitar, a entender que a vida é assim. É assim que funciona. Não há nada que você possa fazer. Você começa a cair na real de que não há nada que você possa fazer para aquela situação voltar. O que quer que você faça não vai fazer a sua pessoa querida, amada, o seu ente querido voltar. Uma vez que a gente parte, partiu. Acabou. Dependendo da crença, algumas pessoas acreditam que a gente volta, que tem outras vidas e tudo mais. Mas se são outras vidas, são outras vidas. Nós, se voltarmos, não seríamos mais essas mesmas pessoas. Nós seríamos outras pessoas e vamos viver com outras pessoas em outros ambientes. Não do jeito que a gente está hoje. Desse ponto de vista, nessa vida que a gente está hoje, nós só temos essa vida. Eu, Kátia Falcão, só tenho essa vida de Kátia Falcão. Algumas crenças acham que a gente vai voltar depois, reencarnar, mas eu não vou ser mais Kátia Falcão. Eu não vou ter mais namorado com o Dudu. Dudu não vai voltar. Então, a gente começa a aceitar. E dentro desse processo de aceitação, a gente começa a se convencer de que a gente tem que voltar à vida. A gente começa a realizar que a vida continua. E se você ficar o resto da sua vida ali chorando, você vai simplesmente apenas perder a sua vida também. Porque a pessoa não vai voltar. Então, a melhor coisa que você tem a fazer é gastar esse luto durante o tempo que você achar conveniente para você. O luto não tem prazo de validade, ele não dura um mês, 6 meses ou um ano, ele vai durar a vida inteira dentro do seu coração. Aquela pessoa vai estar a vida inteira, enquanto você for vivo, aquela pessoa vai representar alguma coisa dentro de você. Eu até hoje, eu palestro sobre isso, até hoje eu choro, até hoje eu penso nele. Eu casei, eu tenho uma filha que está fazendo 25 anos hoje e tal, eu refiz a minha vida, como todos vocês têm que refazer também. Mas aquela pessoa fica ali dentro do seu coração para sempre. Você começa a entender isso e você começa a aceitar. E quando você vai vivendo essa experiência, você vai perceber que a coisa vai ficando mais fácil para você. Quando você começa a aceitar aquela situação de que não há nada que você possa fazer e que você merece voltar à vida, você merece a ter plenitude de novo, a ter alegria de novo, a sorrir de novo, a amar e ser amada de novo, quando você começa a realizar isso, as coisas vão ficando mais fáceis. Você vai simplificando a sua vida. Eu sempre digo que a gente precisa simplificar a vida, porque a vida é. Não é fácil. A vida não é fácil. Então, você tem que usar truques para simplificar a sua vida. Você tem que usar truques para lidar com as adversidades. Você tem que usar truques para conseguir amenizar os problemas que você tem. De todas as ordens. Qualquer tipo de problema. Hoje estamos falando de luto, mas todo mundo tem vários problemas. De saúde, financeiro, com família, com relacionamentos. Então, aceite esse momento, compreenda isso e volte para a sua vida. Existem várias ferramentas, vários recursos, várias coisas que a gente pode usar. Por exemplo, para mim, o que funciona muito bem é fazer exercício físico. Eu faço exercício físico desde 10 anos de idade. E eu entrei no balé com 10 anos de idade. Eu fiz uns 15 ou 20 anos de balé. Eu saía, às vezes, já adulta, eu saía, passava um tempo eu voltava pra fazer balé. Não mais pra fazer teatrinho, nada disso não. Eu fazia balé só como exercício físico. Eu jogava vôlei na adolescência, na escola. Eu andava de bike. Eu fiz capoeira. Eu faço yoga, aliás. Eu fiz e faço yoga. Eu aprendi a meditar nos últimos 10 anos. Eu passei a meditar. Que é uma ferramenta espetacular para manter você no foco, no hoje, no agora, no momento que você precisa entender a vida, para você aceitar a vida. Eu tenho enxaqueca crônica, então a meditação, ela me ajuda deveras com minha enxaqueca. Ela não é um milagre que vai passar a minha enxaqueca, passar o seu problema, passar a sua dor. Não é para isso que a meditação funciona. A meditação funciona para você focar no momento presente, para você relaxar. E aí você vai me perguntar, mas Kátia, eu não consigo ficar nem 5 minutos sem pensar em nada, por isso que eu não consigo meditar. Quem foi que inventou esse negócio que meditação é ficar sem pensar em nada? Eu não sei quem inventou isso. Eu não fui. Se você for ler e estudar sobre meditação, você vai ver que ninguém inventou isso. A meditação não tem isso. A única forma que você vai ter de não pensar em nada é quando você, partir. Aí seu cérebro vai parar e você realmente não vai pensar em nada. Mas enquanto você estiver aqui vivo, você vai pensar. A meditação não é para você não pensar em nada. A meditação é para você focar no momento presente, para você pensar no aqui e agora, no momento que você parou ali para relaxar o seu cérebro, para respirar. A yoga me ajudou demasiadamente, gente. Eu super recomendo para homens, não é só para mulher, tá, meninos? A yoga é para todo mundo. Eu faço yoga
vários homens, vários professores, homens espetaculares. A yoga ensina você técnicas de respiração, que eu garanto a você, se você aprender as técnicas, que é tão simples que chega a ser óbvio, mas o óbvio tem que ser dito. E as pessoas, pela mera simplicidade das técnicas de respiração, acham que não funciona. Não é por aí. Eu garanto a você que se você aprender a respirar, usar técnicas de respiração para você manter o controle, para você manter o equilíbrio, para você superar uma raiva, uma briga, uma discussão, se você parar e começar a respirar calmamente, profundamente, eu garanto a você que você vai relaxar, que você vai deixar pausar aquele problema ali e não fazer besteira, porque toda vez que a gente faz alguma coisa sem pensar, no impulso, a gente faz uma M. É ou não é? Quantas M's você já fez? Eu estou desenvolvendo com a minha equipe um produto para um espaço para trazer vocês, para acolher você que perdeu alguém para a depressão, para você lidar, para você conviver com pessoas que estão no mesmo momento que você, pessoas que entendem você como eu entendo, pessoas que passaram pelo que você passou ou que você está passando recente. Eu entendo esse lugar, eu sei o que eu tô falando, eu sei o que você tá vivendo, eu sei o que você tá sofrendo, eu sei o que você tá passando. Então, eu estou criando, com uma equipe muito genial de mulheres, um espaço seguro pra gente conversar sobre isso, pra gente ser acolhido, sabe? Pra trazer acolhimento. Aqui ninguém vai lhe julgar, ninguém vai rir de você, ninguém vai achar que você tá com frescura, ninguém vai achar que você tá de mimimi, ninguém vai achar nada. Todo mundo vai lhe acolher, todo mundo vai lhe respeitar, todo mundo vai conversar com você, te ouvir. Porque às vezes a gente só precisa ser ouvida. A minha melhor companhia quando eu estava de luto era a minha mãe e a minha amiga, que não me diziam nada. Que não me cobravam nada, que não dizia que eu tinha que levantar da cama, parar de chorar e voltar para a faculdade, voltar para o trabalho. Elas não me diziam nada. Simplesmente minha mãe chegava lá, a gente dormia, ficava ali quietinha, minha comadre ia me ver, às vezes ela dormia comigo, eu ficava no colo dela, ela ficava fazendo cafuné no meu cabelo. Às vezes também eu não dizia nada, porque nem sempre a gente quer falar, às vezes a gente não quer falar nada também. Às vezes a gente quer desabafar. Eu quero um lugar em que as pessoas... Não é terapia, tá? Eu não sou da área de saúde, eu sou advogada, eu sou empreendedora, eu sou palestrante, eu falo desse tema em palestras, adoro ajudar as pessoas, adoro trazer essas informações, me comunicar, ouvir o que as pessoas querem dizer, porque eu adoraria que na minha época, há 34 anos, quando eu perdi meu namorado, eu assistisse palestras de pessoas me falando como era a depressão. O que é a depressão? Por que você sente isso? O que é que acontece com o seu corpo, com sua mente, com o seu cérebro quando você tem depressão? Por que a depressão leva, e é a depressão, a doença que mais leva a pessoa a tirar a própria vida? Eu queria ter sabido tudo isso, metade disso que eu sei hoje, que está no meu livro, que está indo para o meu segundo livro, que está nas minhas palestras. Eu queria saber metade disso há 34 anos, quando eu convivi com o Dudu e eu não conseguia entender todos os sinais que ele me deu a respeito da depressão dele. E são vários sinais, tá, gente? São vários sinais. A depressão, ao contrário do que muita gente fala, ela não é silenciosa. A depressão não é silenciosa. A depressão não é entendida. Nós não temos informações de qualidade suficientes para compreender a pessoa com depressão. Mas ela dá muitos sinais. Dudu me deu vários sinais. E eu só fui saber, só fui identificar esses sinais, eu só fui saber o que era depressão quando eu reconstruí a minha vida, quando eu decidi levantar da cama, voltar para a faculdade de administração, eu já era advogada, voltar para o meu trabalho, voltar para a minha família e amigos. E a primeira decisão mais importante que eu tomei naquela época foi fazer terapia. E eu busquei uma psiquiatra. Eu não queria fazer terapia com psicólogo, eu não queria só falar, eu não queria ficar só ali, ela me escutando e eu desabafar. Eu queria saber o que tinha acontecido com o Dudu. Eu queria saber o que estava acontecendo comigo. Eu queria saber por que ele, tão jovem, porque ele foi a primeira pessoa que no meu mundo, que eu convivi com depressão e que tirou a vida. Então, eu não fazia ideia do porquê daquilo ali. E eu quis fazer terapia com uma psiquiatra porque eu precisava entender como que uma pessoa, como que um homem bem-sucedido, bonito, divertido, ele era um palhaço, diga-se de passagem. Como que uma pessoa assim tira a vida? E aí eu optei por fazer uma terapia com uma psiquiatra. E quando ela foi ligando os pontos, quando eu falava do comportamento dele, das coisas que ele fazia, e que são
consequências, são sintomas da depressão. São atitudes de uma pessoa que sofre com depressão. Então, quando eu digo que a depressão não é silenciosa, é porque a pessoa dá sinais, mas a gente não está preparado para ouvir, para entender. E não é culpa da gente, não foi culpa minha. Ninguém fala sobre isso. Há um tabu em torno desse tema, criado lá na Idade Média, lá nos idos de bolinhas, que eu não vou nem discutir esse assunto, como começou o tabu. Um dia vocês me cobrem que eu falo por que existe esse tabu a respeito do Sul. Mas isso é lá, ó, o estigma que existe em torno disso. Ninguém pode, eu não posso nem falar essa palavra aqui, porque minha live pode cair. Então eu falo Sul, eu falo tirar a vida. E mesmo eu falando tirar a vida, partiu. Às vezes aparece aqui um comunicado falando de restrição e tal na live. Então, a gente precisa desmistificar esses assuntos. A gente precisa falar abertamente, a gente precisa falar claramente, a gente precisa falar normalmente. As minhas técnicas, as minhas ferramentas que eu usei para me levantar da cama, refazer a minha vida e entender que eu merecia me cuidar, que eu merecia voltar para a vida e voltar com plenitude, voltar com alegria, voltar a sorrir de novo. E não ficar parada lá atrás no tempo. Ninguém precisa disso, ninguém deve fazer isso. Gaste o seu luto, mas volte para a vida. Segure na minha mão aqui, porque eu vou segurar na sua mão. Eu vou te falar tudo isso. Nós vamos conversar abertamente sobre isso. Nós vamos conversar normalmente, porque a gente precisa normalizar esse assunto para facilitar a vida de quem tem depressão. E por que eu tô falando disso também, né? Da depressão, da prevenção? Porque, via de regra, as pessoas que perdem alguém para o Sul, as pessoas que perdem alguém porque tinha depressão, elas também ficam com depressão. E o número de casos, o índice de pessoas que acabam por tirar suas vidas depois que perdem alguém para o Sul é enorme. O estudo, não existe um estudo no Brasil, existe um estudo nos Estados Unidos, que é, assim, assustador da quantidade de pessoas que vêm tirar suas vidas. Nós temos até exemplos famosos, como a cantora, aquela voz maravilhosa de Whitney Houston, que 2 anos depois a filha dela também tirou a vida, da mesma forma que a mãe. Então, a gente que está enlutado pelo Sul, a gente que viveu essa experiência trágica, triste, dolorosa, porque essa perda nossa, ela causa na gente também uma sensação de responsabilidade, uma culpa. Eu carreguei uma culpa, porque eu deixei ele sozinho 15 minutos para buscar um prato de comida pra gente. Quando eu voltei, eu já encontrei ele praticamente sem vida, sendo que ele me pediu 4 horas para não ir, para não sair, para não ir buscar essa comida. Mas, gente, não tinha Uber naquela época, não tinha delivery naquela época, não tinha iFood naquela época. E eu precisava comer, eu tinha que comer. Eu já nasci com depressão, opa, brincadeira. Não quis falar depressão. Eu já nasci com enxaqueca. Eu digo que eu já nasci com enxaqueca. Eu sempre tive enxaqueca. É uma coisa da minha família, das mulheres da família, uma enxaqueca hormonal. E se eu ficar muito tempo sem comer, eu acabo ficando com muita dor de cabeça e desanda tudo e vomito e tudo mais, se eu não comer. Então, eu acho que ele só me deixou sair, porque eu falei que eu já tava com muita dor de cabeça, eu precisava buscar essa comida, que era a minha mãe que fazia. E aí ele acabou cedendo e eu acabei indo e fiquei 15 minutos fora, fui num pé e voltei no outro, rapidão, mas infelizmente quando eu voltei pra casa, eu já encontrei ele praticamente sem vida. Então, vocês podem imaginar que essa cena, eu respirei fundo, eu tratei de fazer de tudo que eu podia pra salvar a vida dele, sem nem estar entendendo o que estava acontecendo, porque na verdade eu não estava nem entendendo o que estava acontecendo ali naquela cena. Mas o fato é que eu me virei em 1000 pra salvar a vida dele. Eu tava sozinha em casa com ele, né? E o que é que eu ia fazer? Eu ia infartar ali junto dele, eu ia desmaiar, eu ia ficar só chorando? Não. Aí é o que eu falo pra você, que a gente tem que ter controle sobre a gente tem que ter controle sobre a mente da gente, a gente tem que ter controle. A meditação ajuda muito nisso, a yoga ajuda muito nisso, o exercício físico ajuda muito nisso. Você se testar, você testar as suas capacidades. Vocês estão ouvindo o Ben TV cantando aqui, gente, pra vocês? Ben TV, olha lá, ó, tá cheio. Estão ouvindo? Coisa linda. Tá vendo? Então, a gente tem que ter controle sobre a mente da gente. E foi o que eu fiz naquela hora ali, pra tentar salvar a vida dele, o que eu não consegui, infelizmente eu não consegui. Eu levei ele pra um hospital, mas não consegui salvar a vida dele. Então, tudo isso nós vamos falar pra você vir comigo, de me dar as mãos, porque a gente vai conversar muito sobre isso, a gente vai clarear a mente de vocês sobre isso, a gente vai acolher vocês, a gente vai ouvir vocês, a gente vai fazer tudo que eu queria que tivessem feito por mim naquela época. Tudo que eu queria saber naquela época, que certamente se eu soubesse 1/4 do que eu sei hoje,
ele não teria partido daquela forma. Ele não teria chegado ao extremo de tirar a vida dele. Porque eu iria levar ele para um tratamento, porque eu estaria entendendo o que significava aquele comportamento dele. Eu saberia que aquilo era depressão, eu saberia que a depressão tem tratamento, eu saberia que a depressão tem cura, e eu teria levado ele para um tratamento, para a cura, e ele poderia estar aqui comigo hoje, sentado, tomando um cafezinho. Mas eu não tive nada disso, eu não sabia de nada disso. Eu fui totalmente pega de surpresa quando eu encontrei aquela cena. E só quando eu voltei, meses depois, que eu me reconquistei, que eu achei que eu tinha que voltar para a vida, e eu fui fazer a terapia com a psiquiatra, foi que eu fui ligando os pontos, o comportamento dele com a depressão. Porque eu acho, dentro de mim, que nem ele sabia o que ele sentia, nem ele sabia que ele tinha depressão. Porque eu convivi com ele 1 ano diariamente, nunca falamos desse assunto, ele nunca fez um tratamento, ele não tomava remédio, ele não fazia terapia, ele não se cuidou. E ele não sabia, simplesmente, a verdade é essa. Eu tinha 99% de certeza de que ele não tinha consciência de que ele estava doente, de que ele tinha uma depressão e que ele precisava se cuidar e ele precisava se tratar. Então, é por isso que eu, depois de tantos anos, né, 34 anos vai fazer amanhã, que eu perdi ele, que eu decidi, nos 2 últimos anos, dedicar parte da minha vida para falar sobre isso, para ajudar pessoas sobre isso, para ouvir as pessoas, para acolher. Eu estou aqui o tempo todo nas minhas redes sociais, todas Kátia Falcão, vocês vão me achar em todas as redes sociais, falando sempre sobre isso, para naturalizar o tema, não é a doença. Naturalizar o tema, desmistificar, quebrar esse tabu em torno das doenças mentais, especialmente a depressão, em torno do SUS, que a gente precisa naturalizar para que a gente possa falar normalmente sobre isso, que as pessoas possam entender o que se passa na cabeça de uma pessoa que tem depressão e que tem ideação. E não achar que a pessoa faz isso porque ela quer, porque ela é egoísta, ou porque ela é corajosa, ou porque ela é uma heroína, ou um monte de palhaçada que a mídia fala por aí, que fulano... Quando é pessoa famosa, então, pobre coitado, meu Deus do céu, eu tenho pena da família, porque aí espetaculariza a notícia e aí vira um blá blá blá. Não é nada disso, gente. Isso é muito sério. A gente precisa tratar com seriedade, com leveza, como eu faço aqui, que eu brinco, inclusive. Leveza, mas não desmerecendo absolutamente nada. Não brincando com as pessoas, muito menos com as pessoas que têm depressão, que têm ideação. Hoje eu entendo perfeitamente esse lugar. Eu entendo perfeitamente o que é que você passa que tem isso. Você que perdeu alguém, como eu perdi. E cheguei a ter também depressão. Cheguei a achar que a vida não tinha graça nenhuma, cheguei a achar, nunca pensei em fazer nada disso, nunca passou pela minha cabeça. Mas eu cheguei a pensar que a vida realmente era uma meleca, não tinha graça nenhuma. Mas depois isso passou e eu caí na real, eu comecei a entender que era uma doença. É uma doença como outra qualquer e você tem simplesmente que tratar, que cuidar e acolher a pessoa. Então, gente, eu vou ficando por aqui hoje. Muito obrigada, eu estou aqui sempre, o tempo inteiro, para falar sobre isso, para abraçar você, se sinta abraçado, você que está de luto porque perdeu alguém. Eu conheço muito bem esse lugar. Eu sei muito bem o que é que você está sentindo, eu sei muito bem o que é que você está passando. E eu quero ajudar você a superar esse momento difícil, como eu gostaria que alguém tivesse feito isso por mim há 34 anos. Que alguém me dissesse o que estava acontecendo comigo, o que aconteceu com ele e como eu iria superar aquilo ali. Porque eu aprendi sozinha, eu me virei sozinha para voltar para a vida de novo. Mas você não precisa fazer isso, você não precisa ficar só, porque eu tô aqui e eu seguro na sua mão e convido você a vir comigo. Reconquiste a sua vida, porque você merece, você tem todo o direito de voltar a viver, de viver com qualidade, de viver com alegria. Todos nós merecemos amar e ser amados de novo. Contem comigo, porque eu estou sempre aqui com vocês e eu sei o que vocês estão passando. Não é fácil. Eu sei que não é fácil. Não foi pra mim, não é pra ninguém. Mas é possível. A gente pode superar e a gente deve superar. E eu estarei aqui abraçando vocês, de mãos dadas com vocês, para mostrar a vocês como vocês podem superar essa dor. Não é esquecer dele ou dela, não é fingir que não tá acontecendo nada. É simplesmente superar, guardar no coração e ressignificar a vida. E fazer com que a sua vida continue. E já que você está aqui, você merece estar aqui, viva com qualidade. Várias ferramentas nós vamos falar aqui, porque existem várias coisas tão simples que passam
despercebidas pelas pessoas. Um grande beijo para vocês. Tenham um ótimo dia, uma ótima noite, um ótimo fim de semana. E contem sempre comigo. Kátia Falcão, em todas as redes sociais. Beijinho para vocês. Beijoca, como eu costumo dizer. Agora eu tenho que botar meus óculos aqui, porque senão eu fico ceguinha. Obrigada, gente. Preciso de ajuda. Torres. Putz, conte comigo, Torres. Conte comigo. Vou voltar. Eu ia sair da live, porque eu não tinha visto a sua frase. Torres, eu não consigo ver a foto, é muito pequenininha. Você tem depressão? Você é um homem ou uma mulher? Eu não consigo ver pela foto se é um homem ou uma mulher. Torres é um sobrenome. Até eu tenho uma amiga que tem esse sobrenome. Fala pra mim. Conte comigo, eu estou aqui, rola aí o feed, você vai ver, tem várias, estou tomando remédio, tem que tomar, eu tomei remédio, eu também tomei remédio. Quando o Dudu partiu, eu tomei remédio, eu precisei, gente, eu não estava realizando, eu não estava entendendo nada da vida, eu tinha 25 anos, eu não estava realizando nada, eu não conseguia entender por que meu amor tinha ido embora, por que eu estava sem ele, o que estava acontecendo, e eu precisei, Rogério Torres, e não tem problema nenhum tomar remédio, Rogério, não tem problema nenhum fazer terapia, não tem problema nenhum você dizer isso, não tem problema nenhum você assumir que você tem depressão, não tem problema nenhum. A depressão é uma doença como outra qualquer. E as pessoas precisam entender isso definitivamente. E eu estou aqui para falar, eu palestro sobre isso, porque as pessoas precisam entender que depressão é uma doença como outra qualquer. A depressão é prima da diabetes. A depressão é um distúrbio hormonal no cérebro. A diabetes é um distúrbio hormonal no pâncreas. É exatamente a mesma coisa, gente, entre aspas, tá? Não sou médica, não sou psiquiatra, não estudo nada. Mas, analogicamente, é a mesma doença, é uma doença como outra qualquer. Todo mundo fala naturalmente sobre diabetes, todo mundo fala sobre o câncer naturalmente, todo mundo fala de doenças, Parkinson. O pai da minha filha tá com Parkinson agora. E todo mundo fala isso naturalmente. Por que não fala da depressão? Por que essa coisa com a depressão? Por que essa vergonha? Por que esse estigma? Um dia me cobrem que eu conto pra vocês por que esse estigma, sem querer criar polêmica nenhuma. Mas é uma situação polêmica criada lá na Idade Média, lá em mil e bolinha, lá pra trás. Como começou essa presepada dessa mistificação, desse estigma em torno do Sul, em torno das doenças mentais. Esse negócio é louco, é isso, é aquilo. Não é nada, meleca nenhuma. É uma doença, gente. É uma doença que tem tratamento. É uma doença que tem cura. Ninguém precisa achar que vai ficar o resto da vida com esse raio dessa depressão. As pessoas precisam entender que é uma doença que tem tratamento e pode ter cura. Torres, conte comigo sempre. Ouça aqui meus vídeos que estão aqui. Tem muita informação aqui pra você. Eu falo sobre os mitos. Eu falo sobre por que acontece. Eu falo muita coisa. Eu falo dos sintomas, eu falo das consequências, eu falo o que aconteceu com o meu namorado, o que aconteceu com o Dudu, eu tenho uma entrevista que eu fiz na Rádio Metrópole no ano passado. Cara, essa entrevista ficou muito boa. E a entrevista foi para eu apresentar meu livro, que foi lançado em maio do ano passado. E eu fui falar sobre esse livro e a gente conversou bastante sobre os sintomas, sobre os porquês, sobre esse tabu, essa meleca que atrapalha demais as pessoas, que deixa a pessoa fica com vergonha, fica com medo, tem medo de ser criticada, de ser julgada. Não tenha medo de nada disso, encare esse negócio de frente, encare essa doença de frente, porque você é muito maior do que ela, você é muito melhor do que ela, você pode vencer. Não se deixe levar por isso, não se deixe levar pela opinião das pessoas. Se alguém acha ou deixa de achar alguma coisa da sua vida, mande pentear a mandioca, vá pentear a mandioca, porque a gente não pode mandar outra coisa, né? E se cuide, e se cure, porque esse troço tem cura sim. Busque essa cura e volte a viver sua vida com plenitude, sem vergonha, sem medo, sem nada disso, sem se preocupar com o que acham ou deixam de achar da sua vida. E conte comigo. Ansiedade, a pessoa está no foco do futuro. Depressão, a pessoa está presa no passado. Cara, total, Nardo, total. É exatamente isso. A depressão, você está com foco no passado, e ansiedade, a preocupação com o que nem aconteceu. Existe um estudo de Harvard, da Universidade de Harvard, considerado uma das melhores universidades do mundo, lá em Boston, lá nos Estados Unidos, que fala que cerca de 90%, 93%, 92% das preocupações da gente nunca vão acontecer. Nunca vão acontecer. Vocês entenderam o que quer dizer isso? Você, 90% das vezes que você se preocupa, você se preocupou à toa, porque aquilo que lhe causa essa preocupação não vai acontecer. Às vezes a pessoa leva o resto da vida, porque não tenho isso, porque vai faltar aquilo, porque não sei o quê, e se eu perder o emprego, e se eu me separar, e se fulano não quiser mais ficar comigo, e se não sei o quê, e se não sei o quê. E aí você passa a vida inteira remoendo essa preocupação,
que gera ansiedade, gera transtorno de ansiedade, gera transtorno de pânico na pessoa, e a coisa simplesmente não vai acontecer, e você se preocupa à toa. Com depressão, embora ela tenha um foco no passado, você ficar preso ao passado, remoendo o passado ruim, porque se você estiver remoendo o passado bom, você vai estar de boa, você vai estar feliz. Mas se você estiver remoendo o passado ruim, aí você vai ficar com depressão mesmo. Algumas pessoas, elas estimulam nelas mesmas a depressão e vão entristecendo, vão deixando de sair, vão deixando de viver, vão deixando de fazer as coisas, vão deixando que as pessoas maltratem elas, tá? E aí você vai provocando uma depressão em você. Mas a depressão, o buraco também é mais embaixo. A depressão também ela pode ser causada por outros fatores, fatores sociais, por hereditariedade. A depressão também é hereditária. Seu pai, seu avô, sua mãe, seus avós, seus tios, do que. Mas isso não quer dizer que seu avô tinha, seu pai tinha, sua mãe tinha. Você também tem que ficar com esse troço o resto da sua vida. Só porque é hereditário. Não é por aí. Existem esses fatores, mas isso não quer dizer que você está condenado a ter depressão o resto da sua vida. Não é por aí, tá? Então, você busque a cura, busque ajuda, busque tratamento, tome sua medicaçãozinha, sabendo que tudo isso é provisório, tá? A medicação é provisória, a terapia pode ser a vida inteira. Eu acho massa, adoro fazer terapia. Eu sempre tô fazendo terapia. Lá virou terapia pra você, né? Para de falar, olha a rolagem. Pô, me deu uma bronca aqui, cara. Quem foi que me deu uma bronca? Nardo, você que me deu uma bronca. Eu tô vendo aqui a rolagem, gente, é porque eu sou meio cegueta. E aí, eu não consigo, estou tomando remédio, preciso de ajuda. Eu estou muito angustiada, estou perdendo a vontade de viver. Não, pode parar. Não tem que perder vontade de viver nenhuma. Pode parar com isso aí. Oi, Torres. Oi. Ah, o que é que tem mais aqui, Nardo? Você me deu uma bronca, Nardo. Não é terapia, não. Não sou psicóloga, não. Eu falo o tempo todo aqui. Eu não sou psicóloga, gente, tá? Eu não sou psicóloga, eu sou advogada. Eu sou palestrante, eu sou escritora, eu sou empreendedora. Eu também me formei em administração, adoro. Mas eu não sou da área de saúde. Eu falo sobre isso porque eu perdi um namorado que tirou a vida. E eu fui estudar sobre isso. Eu fui entender. Eu tinha 25 anos na época. Faço uma conta aí, já tem 34 anos. Muito triste. Tudo isso vai passar. Você tem que buscar ajuda. Conte comigo, estou aqui. Muito obrigada a todos vocês aqui participando, falando, conversando comigo. Adoro. Se eu pudesse, gente. Nardo, ó, se eu pudesse, eu passava o dia inteiro aqui falando com vocês, tá? Mas eu tenho que preparar também outras coisas. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer outras coisas, eu tenho que preparar meu curso aí. Você fez a sua parte, fez o que pôde, com certeza. Com certeza, infelizmente, o que eu fiz não foi suficiente para salvar a vida dele. Preciso ir. Uma boa tarde para você. Stephanie, boa tarde, linda. Ótimo final de semana para você também. Se você já foi, depois você vê aí a live, vai ficar disponível, tá, gente? Eu vou fazer o download aqui, depois eu vou disponibilizar. Você é incrível demais, sabia? Putz, muito obrigada, parabéns e obrigada. Eu que agradeço a presença de vocês, eu que agradeço a colaboração de vocês aqui comigo, conversando, falando. Nardo, perdi alguma coisa? Fala aí se eu perdi alguma coisa. O que mais que eu perdi aqui? Gente, se a gente ficar arrasa, moça. Paul Thompson. Ó, esse nome inglês aqui, falando arrasa, adorei. Paul, que nome é esse aí, Paul? Diga aí pra gente. Tanta live tosca por aí, falando de besteira religiosa, manipulação das pessoas, mas aí me deparo... Ah, que legal, obrigada. Com certeza, tem um monte de gente falando só abobrinha aí, só besteira, dancinha presepada, mas cada um faz o que pode, né? Cada um faz o que lhe cabe. Com certeza, as pessoas são diferentes e a gente tem que conviver com tudo. Eu espero que vocês que passaram por aqui tenham me entendido bem, tenham me ouvido bem, tenham percebido que esses momentos fazem parte da vida da gente, o luto faz parte da vida da gente, as doenças fazem parte da vida da gente. E a gente tem que superar tudo isso e tem que voltar com tudo pra vida. Eu digo que no fundo do poço tem uma mola, quando você cai lá no fundo, que você pisa neste raio desta mola, essa mola impulsiona você pra cima, com tudo, pra vida de novo, pra alegria de novo, para o amor de novo, para curtir a vida e tudo que ela tem pra oferecer pra gente, porque... Vamos combinar, tá? Tem muitas coisas que a vida tem pra oferecer pra gente. E você que tá aqui, não desperdice sua vida, tá? Torres, não desperdice sua vida. Você que tá me ouvindo, não desperdice sua vida. Isso é uma doença que tem tratamento e tem cura. E busque essa opção, porque a vida vale a pena. Eu conheço, pessoalmente, várias pessoas que eu já cuidei, que eu já tratei, entre aspas, porque eu não sou médica pra tratar ninguém, mas que eu ajudei a levantar, a subir, a voltar, a enxergar a vida da forma boa que a vida é, assim. É difícil, é complicado, tem um monte de perrengue, mas é boa, assim. E eu já fiz muita coisa por muita gente pra mostrar que isso é possível, tá? Não fique parado aí no meio do caminho, porque você pode se curar desse negócio, tá? Voltei
super feliz com todas essas participações, com a bronca que Nardo me deu. Agora eu quero ver, Nardo, o que é que você vai dizer. Rolei o filtro, rolei até em cima. Aí agora você saiu, né? Não falou mais nada, né? Lá virou terapia para você, né? Pare de falar, olha a rolagem. Nardo, você tome tento, Nardo. Você tome tento, Nardo. Gente, boa tarde, tá? Já deu, já tomei bronca, já olhei toda a rolagem, adorei os comentários. Beijinho. Só voltei porque Torres falou que precisar de ajuda e aí eu tive que prestar atenção. Mas se eu ficar lendo tudo, eu não falo nada, né? A live vira não sei o quê, mas... Nardo, amanhã você volta aqui, tá? Mais ou menos nesse horário, pra me dar outra bronca, pra poder eu ver tudo que tá escrito aqui, combinado? Não falte mais, me siga aí em todas as redes sociais, Kátia Falcão.